Gente querida do terror, Nadina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Bom, eu começo comemorando e agradecendo. O canal chegou a 1.105 inscritos. Claro, que eu falar assim com esse orgulho todo de 1.105 inscritos vai despertar o ceticismo e até mesmo o sadismo, né? A necessidade de ironizar daqueles que só enxergam a parte vazia do copo. Eles irão perguntar: o que tem de tão sensacional 1.105 inscritos no universo de YouTube que tem gente com 100 mil, 200 mil, 1 milhão? A resposta é simples. Nós não estamos concorrendo com ninguém, não é um campeonato. O nosso objetivo é passar aquilo que acreditamos e agradecer a chegada de cada novo inscrito. Sem falar que é uma grande conquista para um canal que há uns 40 dias atrás não conseguia nem ser monetizado por não alcançar a barreira dos 1.000. Agora já deslanchamos. Não bastasse hoje, nós estamos com 2 membros. 2. Ana Carolina, que foi a #1, e agora festejamos a chegada de Márcia Alves. Novamente, aqueles que têm olhos sempre para criticar ou menosprezar dirão: 2 inscritos, e daí? Bom, eu apelo para a matemática para explicar essas pessoas. Para quem não tinha ninguém, 2 hoje é um crescimento de 200%. Então estamos muito felizes, percebendo que todo o esforço, toda a dedicação está sendo recompensado pelo reconhecimento de todos vocês. Continuamos contando com a chegada de mais e mais inscritos. E por que não? A entrada de novos membros. Porque sem você, nós sonhamos. Com você, nós realizamos. O ano era 1985. O Brasil vivendo uma erupção, uma fase de renovação. O povo na rua pedindo diretas já, pedindo anistia geral e restrita. Os jovens em polvorosa, com toda a energia que finalmente tinham uma causa para abraçar, estavam nas ruas. Tancredo Neves havia sido eleito, mas uma eleição indireta, uma coisa complicada, mas logo em seguida faleceu. Teve aquele enterro que foi assim uma comoção. Enfim, anos históricos. E justamente naquele ano, eu, no apogeu dos meus 20 anos, saí da minha cidadezinha, cidade pequena, 30 mil habitantes, em busca do sonho do diploma universitário. Saí com o apoio da minha família, que tinha posses, mas que ajudou muito. Mas eu sabia que se passasse no vestibular e tivesse que me mudar para a capital, eu não teria luxo. Eu teria uma vida apertada. E que não chegaria imaginando que faria aquele curso, né? De manhã, de tarde. Não. Eu teria que estudar à noite e trabalhar durante o dia para complementar a minha renda. Quando eu fui prestar vestibular, todo mundo dizia que eu não iria passar, falando que o nível do estudo da minha cidade não estava à altura dos outros competidores. Mas eu sempre acreditei que essa diferença não existe. A qualidade está dentro daquilo que você procura, dentro do que você se prepara. Porque uma escola não se resume a carteiras, a paredes. Não.
Não é a escola que faz o aluno, é o aluno que faz a escola. E eu realmente, na época do estudo fundamental e também no médio, eu sempre soube que queria ser alguém na vida e estudei, me preparei. Cheguei no vestibular e, pasme, fui aprovado. Tudo bem. Minha colocação foi lá na rabeira. Não interessa que se eu fosse lanterna na competição. Eu estava na primeira divisão, eu estava na faculdade. Mas ciente que tinha dado o primeiro passo. O mais complicado ainda estaria por vir. Fui. Primeiro passo. Procurar um lugar para morar. Eu estava em São Paulo. Quem conhece irá entender. Eu queria algo barato, mas não feio, caindo aos pedaços, porque eu morava numa casa muito boa, eu queria um mínimo de conforto. E, senhor Romário, eu encontrei um prédiozinho lindo e próximo da estação do metrô, que é o sonho dourado de quem vive em São Paulo. Mas sabe aonde? Em Ferrazópolis. Eu não vou entrar em detalhes. Entendedores entenderão. Nada contra Ferrazópolis, um bairro que eu guardo assim, um carinho incrível. Mas o prédio era aconchegante, os apartamentos pequenininhos dentro daquilo que eu queria, mas com cheiro de capricho. Era um prédio sem garagem, relativamente novo. E quando eu falo próximo ao metrô, eu quero deixar claro que era próximo à estação de trólebus. Trólebus são aqueles ônibus que andam em corredores. Então, eu poderia sair de casa, andar uns 15, 20 minutos, chegar na estação do trólebus, pegar o ônibus e ir até o Jabaquara, que era a estação terminal, porque o trólebus só roda no ABC Paulista. Jabaquara, zona sul de São Paulo, acabou o trólebus. Mas era uma viagem. E ao chegar no Jabaquara, eu teria o metrô. Seu Romário, maravilhoso. Do metrô, eu chegaria ao meu trabalho direto. Aí quando eu saísse do trabalho, eu ia de ônibus até a universidade, um ônibus direto, ali perto do trabalho. Bom, quem é de uma cidade pequena deve achar, mas que maratona, que loucura. Mas quem vive em São Paulo sabe a grandeza que é isso, que basicamente eu pegava o meu transporte no ponto inicial e terminava no ponto final. Cara, não tinha coisa melhor. Evitava o grande castigo de ir em pé. Então estava perfeito. A princípio eu consegui o trabalho antes de entrar na faculdade. Então o ritmo era ainda aceitável, porque eu podia sair do centro de São Paulo e ir para casa à noite. Mas daí começou o curso. Com toda aquela empolgação, todo aquele entusiasmo, começou a, ficar menor, porque eu não conseguia acompanhar o ritmo das aulas. Eu não conseguia. Eu também, naquele pique que eu estava, não tinha como eu chegar em casa e rever matérias. Eu estudava nos ônibus. Mas confesso, muitas vezes eu dormia em cima dos livros. Estava complicado. E cada vez eu me sentia mais atrasado. Ali sim eu fui entender o verdadeiro significado da minha escola não ter um ensino no nível dos outros, dos meus colegas de classe. Porque palavras que o professor proferia, o ritmo, a dinâmica curricular, mostrava que ele tinha certeza que nós estávamos entendendo. Então ele já pulou o básico.
E eu não tinha esse básico. E na minha classe, vamos dizer, uma das matérias, em determinadas noites, eu prestei atenção numa criatura maravilhosa. Uma jovem, muito bem vestida, demonstrando ser de uma família aquele cabelo longo, aquele cabelo lindo, bem cuidado, aquela pele, aquele sorriso. E ela não vinha assim com aquele aspecto já esbagaçado da maioria que eu me incluía, não. Ela demonstrava que o seu curso era de manhã, outras horas de tarde e em algumas matérias à noite. E claro, eu não tive como dizer que ela não estava ali. Eu olhava para ela, mas eu olhava no meu canto. E ela correspondia. Aí, numa certa noite, num dos intervalos, eu estava bem acabrunhado. Eu estava pensando até em desistir. Talvez não voltar para a minha cidadezinha. Não, manter o meu emprego, mas fazer um curso técnico e aceitar que o meu limite de chegada não é aquele que eu antes imaginava. Foi quando, de repente, sabe, daquelas piores noites, vontade de chorar, de desistir, de cavar um buraco e entrar, eu ouvi aquela voz incrível. Ela olhou para mim e disse: por que dá tristeza, Eduardo? Você está bem? Então, mas foi um choque. Primeiro, por aquela coisa linda, conversar comigo. Depois, por demonstrar interesse no que eu estava sentindo. E sem esquecer o fato de ela saber o meu nome. Aí eu levei um susto. Eu só disse: oi, tudo bem? Eu perguntei primeiro: tá bem? Não, tá. Ela falou: desculpa, eu não devia ter invadido sua privacidade, mas meu nome é Marcela. Se eu estiver incomodando, eu saio. Eu digo: não, de jeito nenhum, Marcela. Poxa, pode sentar. Quer dizer, eu dei uma de que eu sabia o nome dela, mas eu não sabia e não conseguia entender como ela sabia o meu. Mas ela sentou e eu falei o que estava acontecendo. E, seu Romário, ela propôs para mim me ajudar. Claro que teria que ser nos finais de semana. E aquela menina foi um anjo que entrou na minha vida. O que para mim era grego, escrito em hebraico, com tradução em javanês, de trás para diante, para ela era uma matéria normal. E a forma descontraída que ela conversava, que ela me transmitia a matéria, sabe, facilitava o meu aprendizado. E claro que eu não a levaria lá em Ferrazópolis. Eu fui na casa dela, um apartamento muito legal, na região da Vila Mariana, que para minha felicidade era próxima do metrô. Fui apresentado a seus pais, um casal incrível. Ela tinha 2 irmãos que a princípio me olharam meio atravessado, mas quando descobriram que a gente tinha um gene igual, que era de torcer pelo Verdão, de ser palmeirense, aí quebrou-se todas as barreiras. Eu conheci uma família que me recebia muito bem. E todo domingo, em alguns sábados, eu estava lá. E por exigência da mãe dela, eu tinha que chegar por volta de 10 horas, ficar para o almoço. Eu acho que ela estava me olhando assim com uma cara meio abatida. Ai, cada almoço eu sonhava em almoçar lá. Claro, seu Romário. Essa amizade, essa aproximação, só podia acabar no que acabou. Um namoro. E apesar da diferença, eu percebia que
eu era bem-vindo na família como namorado dela, porque de alguma forma eu era diferente daqueles playboyzinhos que ela namorou antes. Meu irmão uma vez me falou, seja você, sem se preocupar em mostrar que é homem, que logo as pessoas perceberão que você é. E até mesmo meu sogro, o Dr. Célio, a princípio meio fechadão, ele não ia num jogo no Parque Antártica se eu não estivesse junto. Foi parceria. E, seu Romário, nessas idas e vindas, teve uma tarde que eu estava saindo do trabalho e ia pegar um ônibus para ir até a universidade. E quando eu estou indo para o ponto, eu vejo uma senhora muito bem vestida, mas numa roupa diferente, estranha. Aí ela estava parada. Quando eu cheguei na frente dela, ela fez questão de ficar na minha frente. Ela fez assim com a mão, eu meio que quis sair. Ela fez um sinal da cruz, assim na minha testa. E falou, assim com uma voz estranha, mas sombria, que nada tinha com o seu gesto. Ela disse, boa viagem, desembarque feliz, você foi escolhido. Claro que eu desviei sem muita surpresa, porque afinal, São Paulo tem todo tipo de gente. E maluca é o que não falta. Na verdade, o que falta é gente que não é maluca. Porque continuar sanidade perfeita no meio daquela selva de pedra é complicado. Mas não estou criticando São Paulo, que eu amo de paixão. Mas era um desafio que os fracos não conseguem vencer. E aquela noite era uma das que Marcela estaria na universidade, na faculdade. Aí nós nos encontramos no acesso à sala e ela está muito estranha, diferente. Aí eu perguntei o que ela tinha. Ela disse, eu não estou com um bom pressentimento. Eu disse, mas do que, mulher? Não sei. Faz o seguinte, quando terminar a aula, não volta para tua casa. Vem comigo, vem no meu carro. Dorme lá em casa. Eu disse, tu é doida, mulher? Pelo amor de Deus, não tem como dormir na tua casa, não tem nem roupa para colocar, coisa para amanhã. Ela, isso é detalhe, se precisar, pega uma roupa dos meus irmãos, eles vão te emprestar. Eu até conversei com a mamãe antes de vir para cá, ela concordou, sem problema nenhum. Por favor, não pega o ônibus, não volta para casa. Vem comigo. Eu estranhei porque ela não era de ter essas, sabe? Muito pelo contrário, ela era muito feliz, muito bem com a vida, muito prática. Eu disse, mas o que está acontecendo? Ela, não sei, não sei, Edu, não sei, ela dizia. Deu vontade de comentar sobre aquela mulher estranha que fez o sinal da cruz na minha testa. Mas eu digo, só vou agravar a situação. Aí eu disse, tá bom, vou pensar, vamos para a aula. Aí acabou tudo. E a coisa funcionava. Tudo assim dentro do relógio. Eu tinha que sair rapidinho, pegar o ônibus. No máximo, um ônibus que saía 10 para as 11. E o ponto inicial era ali. E a viagem até o metrô não era muito longa, porque eu não precisaria ir até o centro, eu podia descer numa estação anterior. E eu tinha que seguir os horários, porque chega uma hora, quem é de São Paulo sabe, metrô para, trólebus para, eu não teria como ir para casa.
Mas nunca deu problema nenhum, porque não era a hora de engarrafamento e a distância da faculdade até a primeira estação de metrô era mínima. Aí quando eu saí da sala, Marcela do meu lado, ela disse, vamos para casa? Eu dei um abraço nela, um beijo grande nela e disse, não, meu amor, deixa eu ir pro meu canto. Porque eu tenho, sabe, eu deixei janela aberta, inventei um monte de desculpa. Fica tranquilo, eu vou ficar bem. Nossa, ela me deu um abraço, tipo um abraço de despedida. Eu digo, para com isso. Amanhã a gente vai estar rindo dessa situação, eu entendo, agradeço a tua preocupação comigo. Mas a gente não pode se deixar dominar por esses pensamentos errados que sentem. Aí fui, peguei meu ônibus. Senhor Romário, no ônibus tinha, lógico, alguns alunos e também, mas poucos. Eu até estranhei. Normalmente lotado. E tinha uma mulher, seus 40 anos, vistosa, mas sabe, muito bonita, muito bem vestida, eu olhando assim, mas a gente analisa. Eu nunca tinha visto aquela mulher ali também, ela não devia pegar ônibus naquela hora da noite, ou hora nenhuma, ela devia ter seu carro, seu motorista, mas ela estava ali. E no fundo, estava uma figura horrenda. Sabe, um homem grande, um terno que parecia que pertencia a outra pessoa, pequena, sabe, todo apertado. E eu percebia que os outros passageiros meio que sentaram longe. Ele tinha um saco assim na mão, sabe, na poltrona assim, coisa estranha. Mas, como sempre, eu cumprimentei o seu Aloísio. O seu Aloísio era um motorista, ele estava sempre ali. Um homem negro, forte, dos seus 50 e poucos anos, sempre sorridente. Quando eu falo forte, era gordo, aquele agente. E a tocadora, ou cobradora, é a dona Vivi. Sempre mal-humorada ali, cara, também, imagina, final de noite. Não é que ela estava mal-humorada tratando os outros mal, não, mas ela era na dela. Mas ela, depois de tanto tempo ali, eu chegava, boa noite, dona Vivi, dava um bombom para ela. Ela olhava o bombom assim, e, ai, querido, obrigado. Tu sabe que eu sou viciada nos teus bombons, né? Eu diria de coração, dona Vivi. Aí fui, tinha aqueles alunos ali, tinha aquela mulher. E eu digo, vou até o fundo. Vai chegar no fundo ali, o mau cheiro daquele cara. Mas sentei, abri a janela, estava uma noite fria, então entrou um ventinho bom. E andamos. Agora, para minha surpresa, andamos poucos pontos. E aqueles alunos que estavam ali, parecia que era um grupinho, ou 2 grupinhos, eles desceram. Não era normal. Sempre acontecia de todos ir para o metrô. Cada um seguiu o seu destino. Um ou outro descia no meio do caminho. Então ficamos. Eu, seu Aloísio, dona Vivi, aquele homem esquisito e aquela mulher. E tanto o homem quanto aquela mulher, eu percebi que eles me olhavam assim. Era uma coisa meio impactante. Eu estava me sentindo meio estranho. Então, de cara eu lembrei de Marcela. Por que eu não fui contigo, Marcela? Coisa. E fui seguindo. Fui seguindo. Nos primeiros 20 minutos, eu comecei a sentir que aquele frio que já tinha estava aumentando. E eu dei graças a Deus que tinha chegado o ponto que eu ia descer, que era o metrô. Aí eu fui, dei sinal, o ônibus simplesmente passou. Aí eu gritei, seu Aloísio, esqueceu de mim? Seu Aloísio, eu vou descer. Porque eu estava na porta já para descer.
E Dona Vivi é como se não ouvisse meus gritos. Só que se ouvia aquele barulho de São Paulo ainda, uma sirene, alguma coisa assim. Mas ele não parou. Sabe? Ele, porra, vou perder o metrô, vou perder o trólebus, não vou ir para casa. Olha, a vontade que eu tinha de esganar o seu Luiz, mas ele era um cara tão legal que eu fui no ponto de novo, fui na cordinha de novo, puxava, digo, eu desço no outro ponto. Só que, seu Romário, depois que eu passei o metrô, São Paulo deixou de existir. Seu Romário, o ônibus circulava por ruas escuras, prédios antigos, lugares que eu nunca tinha visto na vida. Muita neblina. E a luz principal do ônibus, aquela que fica no teto, simplesmente apagou. Não era um breu absoluto, mas era um escuro. E eu tentava puxar a campainha lá para descer, não ouvia som nenhum. Aí eu, como estava no fundo do ônibus, tentei andar para chegar na Dona Vivi para perguntar o que estava acontecendo, mas eu percebia que ali, na banqueta da minha amiga, tinha um ser assim estranho, com figura de mulher, mas não era a Dona Vivi. E muito menos o seu Aloísio. A imagem do motorista era algo assustador. Eu estava em pânico. E eu ainda percebi a silhueta daquela mulher e daquele homem estranho, esquisito. Senhor Romário, eu fui me aproximando daquela mulher. Eu estava com medo daquilo tudo, principalmente da criatura no fundo. Aí eu cheguei perto dela, assim, eu tinha sombra da fisionomia dela. Perguntei para ela, senhora, o que está acontecendo? Ela disse, nada, meu filho, fique tranquilo, logo o ônibus chega. De repente, senhor Romário, eu comecei a ouvir sons de trovões, de tempestade, de vento. E aquele ônibus acelerando de uma forma que eu não pude ficar em pé. Eu fui, procurei um banco, sentei e me segurei. Eu digo, o que é isso, meu Deus? Eu digo, eu vou morrer aqui, o que está acontecendo? Eu vou morrer aqui, o que está acontecendo? Foi quando de repente a coisa começou a acalmar. As luzes acenderam. E estava aquela mulher na minha frente, assim, em pé. E disse, falei, meu filho, logo chegaria. Vem comigo, vamos sair desse ônibus. Ela me esticou a mão e eu peguei. Ela foi me levando até a porta de saída. Agora, engraçado que eu percebi que ela não tocou a campainha. Aí o ônibus parou, a porta abriu. Aí ela desceu no primeiro degrau. Quando ela desceu no primeiro degrau, aquela figura horrenda levantou, pegou na minha mão. Cara, eu congelei e me puxou. Pô, me larga, mulher. Ele olhou para aquela mulher e disse, desça. Vá de reto, sua bruxa. Esse você não vai levar. Saia daqui. Aquele saia daqui. Sabe? Eu olhei aquilo. Era uma criatura horrenda. Mas horrenda de poderosa, não de maligna. E quando eu olhei para aquela mulher linda, bem vestida, era uma figura distorcida, que deu um grito, um berro, aquela coisa, sabe aquela coisa? E ela tentou vir em minha direção e aquele homem, aquela outra figura, sei lá, o cara que empurrou. Quando ela caiu fora,
a porta se fechou. Quando se fechou, eu dei um berro. Pedindo pelo amor de Deus que o seu Aloísio nos tirasse dali, mas foi um berro horroroso. Seu Romário, do nada, mas do nada, eu estava agarrado numa daquelas barras de ferro que fica no corredor. Dona Vivi gritando comigo, perguntando o que estava acontecendo, por que eu estava gritando daquele jeito. E o seu Aloísio chegou a parar o ônibus e levantar, cara. Você tá bem, rapaz? Eu olhei em volta. Não tinha nem aquela mulher, não tinha nem aquela figura horrenda, que de repente já não era mais tão horrenda na minha cabeça. Só estávamos os três ali. Com a presença da chuva, realmente estava chovendo, tinha alguns trovões fortes. Mas São Paulo estava de volta. E eu estava na frente do ponto do metrô. Com o senhor Aloísio. Você vai descer aqui, senhor? Você vai descer aqui, tá tudo bem? Eu disse, tá tudo bem. Aí eu fui até o lugar que eu estava sentado, peguei minha pasta, meus livros, tudo que era meu. Aí Dona Vivi olhou, você tem certeza que tá bem, meu querido? Disse, tô, obrigado. Fiquem com Deus. Você também. Vá em paz. Eu fui, desci, peguei o metrô e fui para casa. No outro dia, acordei como sempre, tomei meu café, peguei minhas coisas, trólebus, metrô, trabalho. Quando eu cheguei no trabalho, todo mundo me olhava assim, de uma forma estranha. Eu não entendi nada. Fui, botei meu uniforme, cheguei no meu setor. Aí veio o meu chefe. Tudo bem, Eduardo? Ele estava meio mal encarado comigo, ele era um cara que sempre... Ô, rapaz, tudo bem? Eu digo, tudo bem, seu Moacir, por quê? O que houve com você? Eu disse, nada, seu Moacir. Por favor, me conte alguma coisa que realmente possa me ajudar a não enviá-lo já direto para o departamento pessoal para sumar a demissão. Eu digo, mas por que, seu Moacir? O que houve com você, filho? Você não comparece ao trabalho há 8 dias sem dar uma explicação, sem nenhuma justificativa. E outra, a sua namorada, a Marcela, é o nome dela, eu digo, ela ligou várias vezes para nós, a polícia já esteve aqui. No que você se meteu, meu filho? Eu não entendia nada. Eu não entendia nada. Aí ele falou, olha, faça o seguinte, vem comigo, não, mas eu tenho que trabalhar, não. Aí foi, me levou numa sala lá na empresa. Aí veio o gerente de produção. E disse, esse é o desaparecido. Eu digo, mas que desaparecido, gente? Eu estive aqui ontem. Não, senhor Romário, eu estava errado. Fazia exatamente 8 dias que eu não comparecia ao trabalho. E de fato tinha uma multidão atrás de mim. E nesse meio tempo, uma das minhas colegas, que deve ter conversado com Marcela, pedido para ela, deu um jeito, deu uma escapada, foi até um orelhão ali, os telefones públicos que ficavam ali no setor, ligou para Marcela e ela chegou. Então eu percebi que as pessoas não estavam revoltadas comigo, não, elas estavam preocupadas. Aí quando Marcela chegou, me abraçou e coisa, eu não conseguia entender. E também não entendia
a forma que eles me tratavam. Eu perguntava o que está acontecendo, e ela, por favor, Eduardo, o que é essa marca na sua testa? Seu Romário, quando ela falou aquilo, me trouxeram no espelho, era uma cruz. Aí eu lembrei daquela mulher no ponto de ônibus. E a cruz falava: o escolhido. Seu Romário, eu contei a história. Claro que ninguém acreditou, mas também ninguém conseguia explicar aquela cruz e o cheiro de enxofre que eu exalava, não forte, mas aquele cheiro assim, quando chegava perto, ele se fazia presente. Meu chefe, o gerente de produção, conversaram. Eu até então tinha sido sempre um bom funcionário, estava na cara que eu não sabia o que tinha acontecido. Eles me enviaram para a clínica da empresa. Veio um médico, tirou sangue, fez algumas perguntas, aí disseram para eu ir para casa e voltar depois de uns dias. Claro, seria depois do resultado dos exames. Mas eu não fui para casa não, aí Marcela não deixou, eu fui para casa dela. E lá eu fiquei, eu estava tão cansado, seu Omar, tão cansado, que eu só queria dormir. Passaram uns 2 dias, 3 dias. Marcela chegou com uma senhora no meu quarto. Essa senhora entrou, quando ela entrou, ela, sabe, ela se transformou. Ela se transformou. E disse para todos que estavam ali: saiam, me deixem com ele um pouquinho. Aí ela foi, falou algumas palavras e botou a mão assim na minha testa. Quando ela botou a mão na minha testa, assim, aquilo queimou, que eu gritei: para, pelo amor de Deus, para. Ela me segurou com uma força e para. Quando ela tirou a mão, eu já estava sem ar. Mas fui me acalmando. Aí eu adormeci de novo. E ao despertar, eu estava com o Marcelo do meu lado, meu sogro também. Ela sorria, perguntava se eu estava bem. Eu digo: tô, acho que sim, tô. Eu tenho 2 notícias para te dar. Eu digo: pelo amor de Deus, o que foi agora? Primeiro, a empresa ligou: você pode voltar a trabalhar amanhã, se estiver bem, ou então daqui 2 dias, 3 dias, que achar melhor. E segundo, que a cruz na sua testa foi retirada. Aí, claro, com relação à empresa, para mim ficou claro. Não apareceu nenhuma droga na minha corrente sanguínea. Então, seja o que for que aconteceu, a minha chefia percebeu que, apesar de não conseguir entender, mas que eu tinha sido vítima de alguma coisa. E com relação à cruz e àquela senhora que foi me visitar, quando eu perguntei para Marcela, quem era ela, ela disse: nós não sabemos. Ela simplesmente aqui apareceu na portaria, pediu para nos chamar, pediu licença para ir até onde eu estava, porque ela precisava me livrar do mal que estava tentando me escravizar.
Senhor Romário, foi complicado de eu me recuperar. Durante muito tempo eu parecia cansado, como se tivesse levado uma surra, confuso. E aí muitos podem pensar que o caminho natural seria procurar explicações. Mas eu optei no virar a página. Porque eu tinha comigo que aquela viagem não foi por acaso. E que se eu insistisse em me manter embarcado naquele ônibus, algo pior poderia acontecer. Alguém escreveu um destino para mim. Forças de quem realmente me amava mandaram proteção. Eu não sei como, não sei porquê, não sei quem. É difícil. Não tenho a mínima ideia de quem poderia ser a mulher que foi bater na casa de Marcela para arrancar aquela cruz da minha testa. Como muito menos saber quem foi aquela que tatuou minha testa com aquele sinal. Também não sei identificar ou simplesmente imaginar quem poderia ser aquela passageira que, aos meus olhos, era muito fina, elegante, bonita e que escondia por detrás daquela imagem um monstro. Ou até mesmo aquele homem que lembrava um monstro e estava ali para me proteger. Senhor Romário, cada um sabe do que faz da sua vida. Eu resolvi encarar como uma armadilha que eu caí sem saber como ou porquê, mas que graças a Deus consegui me livrar. Então por que continuar vivendo aquilo? Não. Demorei para me recuperar, mas aos poucos voltei ao meu caminho, continuei me dedicando ao meu trabalho, à minha faculdade, me formei, casei com Marcela. Ela foi uma esposa, uma amiga, uma parceira e uma mãe exemplar. Deixou para mim 2 filhos lindos, 2 netos, mas que o destino optou em tirá-la de mim há 4 anos atrás. Mas eu acredito que tudo faça parte. Parte do quê? Se estamos aqui ainda, é porque temos muito o que aprender. Em outras palavras, não temos a resposta. Mas, sem dúvida alguma, um dia ela chegará. Pois, como o Senhor mesmo costuma dizer, viver é apenas uma sequência que a gente deve encarar com humildade, resignação e perseverança.